Boa noite, irmãos. Antes de nós iniciarmos a nossa conversação, eu quero rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, para que a paz de ambos permaneça em nossos corações. Em segundo lugar, eu quero fazer um agradecimento à casa, e principalmente na pessoa do, me permita te dizer, Chico, que é assim que nós nos tratamos, né, pela proximidade que a gente tem de amizade, pelo convite que me foi feito. Em terceiro lugar, eu quero pedir licença para vocês, lembrando que hoje é dia 31 de março, e é o dia da morte física e do desencarne espiritual de Allan Kardec. Então, eu gostaria de, antes de iniciar a minha palestra, fazer uma homenagem em meu nome e em nome de vocês para o nosso mentor maior, chamado Kardec. Permitam-me que eu leia, porque foi proposital no sentido de eu trazer essa homenagem em função da data de hoje. E eu realmente não lembrava, quando o Chico me fez o convite, e aí é o que eu acabei lembrando. Esse foi um texto escrito e que eu quero transmitir para vocês. E se você tem alguma dúvida sobre ele, ou seja, sobre Allan Kardec, convidamos a meditar sobre as palavras mencionadas por Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um indivíduo que sucedeu Kardec na continuidade da doutrina espírita. E ele diz o seguinte, Camille Flammarion: Kardec, voltastes a este mundo donde vivemos e colhemos o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, porém a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais arranhado e acanhado. Finaliza Flammarion. Até a vista, meu caro irmão Allan Kardec. Até a vista. Gratidão eterna, Hippolyte Léon Denisard Rivard. Ou seja, a homenagem que a gente faz aqui, nesse momento, o codificador dessa maravilhosa doutrina que é o Espiritismo. Peço licença para vocês para iniciar a minha conversação e fazer uma pequena justificativa. Na segunda-feira pela manhã, eu passei por uma intervenção cirúrgica aqui, em que eu fiz implantes de 3 elementos dentais. Se eventualmente a voz falhar, ou se não sair adequadamente o som, entendam, porque eu estou com 3 elementos, 3 implantes, e às vezes vai dar uma falhada na minha voz, ok? Bom, dadas essas explicações, então, feita essa homenagem, o tema que a gente está propondo para hoje é a pandemia diante da saúde da alma. E eu iniciaria a nossa conversação na noite de hoje dizendo para vocês o seguinte: grandes mudanças estão ocorrendo no sentido de ampliar a compreensão humana em relação ao nosso comportamento do ponto de vista individual e principalmente do ponto de vista coletivo. E isso necessariamente está levando a todos nós a imperiosa necessidade de uma consciência mais integrada associada a uma cosmovisão holística. E quando nós tivermos a nossa consciência integrada,
associada a essa cosmovisão holística, nós vamos estar diante daquilo que a gente chama de a nova era do Espírito. Aí a primeira preocupação que nos vem é: seria a nova era do Espírito motivo de grande preocupação? Seria o dilúvio? Seria uma convulsão telúrica? Seria o fim do mundo? Evidentemente que não. Porque as grandes mutações, as grandes mudanças estão ocorrendo exatamente no mundo espiritual para que isso não aconteça. E quando nós tivermos essa grande mudança no campo material e principalmente no plano espiritual, nós vamos estar então diante daquilo que a gente chama de a nova era do Espírito. Se isso é real, então nós precisamos, antes de abordar a pandemia diante da saúde da alma, nós fazemos uma breve recapitulação acerca do que seja o tríplice aspecto da doutrina espírita. Todos vocês sabem que a ciência espírita, a doutrina espírita, ela está alicerçada, ela está fundamentada num tripé que é ciência, filosofia e religião espírita. Com a ciência espírita, nós aprendemos muitas coisas que a ciência do homem, a ciência da matéria não nos ensina. E o maior exemplo que a gente pode citar é o quarto estado da matéria. Vocês sabem, a gente aprende lá no ginásio, no científico, que existem 3 estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Porém, a doutrina espírita, através da ciência espírita, nos explica que existe um quarto estado, que é a ectoplasmia. Essa ectoplasmia é responsável por aquilo que a gente chama de materialização dos espíritos. Muito bem. Da mesma forma, a filosofia. A filosofia, ela nos ensina a viver no mundo em que nós estamos e a conviver com o universo que está a nos envolver. E, por fim, a religião espírita, que nos ensina a estar com Deus. Por que é importante que a gente faça essa breve recapitulação acerca de ciência, filosofia e religião espírita? Quando nós usamos ou quando nós unimos ciência e filosofia, nós estamos diante daquilo que a gente chama de sabedoria. E quando nós olhamos religião espírita, nós vamos ter caracterizado aquilo que a gente chama de personificação do amor. Sabedoria e amor, como quer Emmanuel no seu livro O Consolador, são as 2 asas divinas que um dia todos nós, indistintamente, adentraremos nos pórticos sagrados da espiritualidade maior, ou também conhecida como espiritualidade superior. Ora, irmãos, em sendo verdadeiro, nós precisamos então, antes de abordar o assunto proposto para a noite de hoje, fazer uma breve recapitulação acerca desses vocábulos que estão colocados nessa telinha. E o primeiro vocábulo é alma. Alma nada mais é do que o nosso espírito encarnado. O segundo vocábulo é a palavra provações. São todas as situações que nós vivemos no nosso dia a dia e que vai nos permitir conhecer acerca daquilo que as leis divinas podem nos proporcionar. Espírito significa dizer um ser que não é visto por nós, mas que foi criado por uma infinidade de tempo pelo nosso grande amigo e grande irmão chamado Deus. Pandemia é o que nós estamos vivendo agora. É uma situação em que nós temos um quadro de uma doença, um quadro de uma infecção e que toma de forma global todo o nosso planeta. Ou seja, ela atinge os 4 quadrantes do nosso mundo. E evidentemente que ela vai tratar daquilo que a gente chama de uma universalização de uma infecção, que é o que a gente ainda está vivendo,
que é essa virose iniciada nos anos de 2019. Reencarnação é um outro vocábulo importante. Significa dizer o retorno à vida material. Ou seja, no momento em que acontece a concepção biológica de óvulo com espermatozoide no terço superior da trompa de uma mulher, um novo ser físico está nascendo. E, consequentemente, um ser espiritual está adentrando a esse novo corpo físico. Um outro vocábulo importante é a palavra egrégora. Egrégoras são conjuntos de manifestações energéticas compostas por energias mentais, emocionais e principalmente espirituais, e que nós temos a oportunidade de jogar para o nosso universo. Não menos importante é a palavra fé inata. Fé inata, como nos disse Kardec, quando codificava a doutrina espírita, é aquela fé que nos anima, que nos fortalece, mas que principalmente nos esclarece acerca das nossas condições de seres humanos. E, finalmente, prana, que significa dizer a energia vital que permeia ao nosso universo. Se é a energia vital que permeia o nosso universo, significa dizer a energia que permeia a todos nós que vivemos atualmente no planeta Terra. Dito isto, irmão, então nós vamos tocar na parte inicial da proposta do nosso tema da noite de hoje. E aí nós vamos falar para vocês, de forma muito breve, o que seja a matriz da nossa saúde. Todos vocês sabem que a nossa saúde ela é uma harmonia determinante. E em sendo uma harmonia determinante, ela vai depender da interação de corpo, mente e espírito. Portanto, se o nosso corpo estiver doente, vai refletir no nosso espírito e vai refletir na nossa mente. Igualmente, se a nossa mente estiver doente, vai refletir no nosso corpo e, sobretudo, vai refletir no nosso espírito. E se o nosso espírito estiver doente, vai exatamente refletir na nossa mente e no nosso corpo. O melhor exemplo que a gente pode dar é se nós buscarmos um livro chamado Depressão, escrito por Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. E ali, Joana de Ângeles afirma categoricamente para o Divaldo: depressão é doença do nosso espírito. Portanto, nós precisamos tratar a depressão do ponto de vista físico, porque nós temos insônia, perdemos o apetite e algumas outras pequenas alterações. Precisamos tratar a nossa mente, buscando um profissional da área específica, um psicólogo e, sobretudo, um psiquiatra. E, principalmente, especialmente, nós precisamos tratar o nosso espírito. Vez que, na concepção de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, depressão é doença do nosso espírito. Isso exposto, nós vamos pensar, então, agora definitivamente no tema. O vírus e a sua egrégora fatal. Essa senhora aqui, chamada Guiomar, ela é uma médium ostensiva. E ela é uma médium que está preparada para todas as lides do ponto de vista espiritual. Ela trabalha no Centro Espírita Perseverança na cidade de São Paulo, em São Paulo. E ela nos traz um alerta muito importante. Ela nos diz o seguinte: nós precisamos estar atentos e regulados ao nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E por que ela afirma que nós precisamos estar regulados ao nosso cotidiano no dia a dia? Porque nós vibramos energias vitais 24 horas por dia. Se nós vibramos energias negativas 24 horas por dia, nós vamos ter as consequências das vibrações negativas 24 horas por dia. Se eventualmente nós passamos a vibrar positivamente nas 24 horas por dia, através
das energias emocionais, mentais e espirituais que nós jogamos para o nosso universo através do prana, consequentemente nós vamos ter as repercussões em decorrência das energias vitais positivas ou negativas. E agora vocês vão entender o porquê que isso acontece. Olha o que a nossa irmã nos diz. O mundo é regido por energias, ondas e energia mental que percorrem os 4 cantos da Terra. Antes mesmo da infecção física, então, antes mesmo de nós adquirirmos a virose fisicamente, por tudo o que está acontecendo ao nosso redor, o nosso astral e o energético chegam primeiro. Ou seja, nós já temos uma predisposição mental e espiritual para atrairmos esse vírus em função dessa condição. De que forma? Em forma de ondas repletas de magnetismo e desequilíbrio. As doenças aparecem por causa do desequilíbrio e não por causa do nosso equilíbrio. Então, se nós atraímos a doença, evidentemente que nós temos predisposição para desenvolver. Isso no campo da interação de mente, espírito e corpo físico. Aí vocês vão me perguntar, e aqueles que são espíritas e contraem a doença? É evidentemente que tem uma explicação, que é exatamente isso. O magnetismo que está nos envolvendo. Eu peço licença para dar um exemplo, porque o Chico já sabe, eu fui uma das pessoas que foi acometida de Covid. A minha filha, que está aqui presente também, foi acometida de Covid e provavelmente eu a contaminei. E nós ficamos internados na mesma UTI por um período de 12 dias e 12 noites. Ela pegou de uma maneira mais fraca e eu peguei de uma forma mais intensa, com múltiplas complicações. Não cabe aqui relatar as múltiplas complicações que eu tive. Mas se eu não tivesse me preparado, fisicamente, mentalmente e principalmente espiritualmente, talvez eu não estivesse conversando com vocês hoje fisicamente. A não ser numa condição espiritual, eu poderia estar conversando com vocês. Mas nós fazíamos, nos momentos em que a gente tinha calma, se eu estiver falando alguma mentira, ela está lá atrás, ela pode me corrigir, orações. E as nossas orações eram pedidas com fervor. Nós selecionamos 3 orações. Um passe virtual, prece de Cáritas, e se vocês me permitirem, no final da apresentação, eu coloco para vocês a gravação de uma oração que era a oração do Espírito Santo. E quando nós fazíamos essa oração à noite, nós adormecíamos. Para vocês terem uma ideia da intensidade com que nos era tocado. Do ponto de vista mental, embora não falasse para minha filha, eu utilizava mantras que eu aprendi enquanto profissional na área médica e que eu ensinava aos doentes como vencer mentalmente a doença. E aí eu tive que aplicar em mim mesmo. E aproveitava, e também a minha filha tinha essa oportunidade. Só um pouquinho, irmãos. De sentir e perceber o quanto era importante isso para nós. E óbvio que do ponto de vista físico, eu deixei as pessoas que estavam a nos cuidar. Ora, voltando então aqui ao assunto, nessa breve pausa que eu fiz, quanto mais se fala, quanto mais as mentes ficam com medo, desespero e instabilidade, mais atraem as ondas perversas, negativas e de baixo astral. Com isto, cria-se imensas egrégoras de pensamentos negativos. Surge então o vírus, ele se materializa, se manifesta e se aloja nos seres humanos. E aí nós temos as consequências em decorrência dessas situações. E ela nos afirma, é uma crença materialista. É a crença do corpo, da matéria e nada mais. Ou seja, se imagina que seja uma pura fisiologia. Mas nós, seres humanos, somos tão acometidos e recebemos tantas informações negativas, pessimistas, pela imprensa falada, escrita e televisiva, que acabamos nos envolvendo numa situação de magnetismo negativo e atraindo do nosso prana, das nossas energias vitais, essa possibilidade de uma contaminação.
Pura fisiologia, diz ela. E assim o medo, o desespero e as doenças vão vencendo a vida. Alguém aqui discorda do que ela está falando? Com 659 mil mortos, desencarnados só aqui no Brasil e sem contar no mundo? Plantaram a ideia do vírus Covid-19 ser um imenso perigo. E é. E ele está criando força, tornando-se uma egrégora. Ou seja, ele está permitindo a nós criarmos campos energéticos, magnéticos, do ponto de vista mental, emocional e principalmente espiritual. E está nos conduzindo cada vez mais ao aparecimento dessas doenças. Ou da manutenção dessa doença. Cuidado, você pode ser infectado. É o que a gente mais ouvia falar na rádio, na TV e nos jornais. Mas não esqueçam, irmãos, de higienizar também a sua mente. Limpe-a, fortaleça, se desligue dos rádios, TVs, onde emana negatividade, pessimismo e ondas de sofrimento. Isso quem está nos dizendo é a nossa irmã Guiomar, do Centro Espírita. E ela finaliza dizendo: ore mais, faça mais mentalizações de cura, firme o seu pensamento, emane positivo, tenha mais fé em Deus. Isso nós aplicamos muito bem, eu e a minha filha, enquanto estávamos internados na unidade de terapia intensiva. E felizmente, para minha sorte, Deus me permitiu, a mim e a filha, que pudéssemos estar na noite de hoje com vocês. A doença não vem do equilíbrio, e sim do desequilíbrio. Equilíbrio é manter a mente sã, positiva, repleta da palavra de Deus. Façam uma pequena pausa agora e reflitam se todos vocês tiveram a oportunidade, durante o período em que estamos vivendo da pandemia, de fazer o que a nossa irmã Guiomar, médium ostensiva com todas as lides mediúnicas do Centro Espírita Perseverança de São Paulo. Foram poucos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer isso. Foram poucos aqueles que tiveram a capacidade de orar, e orar com fé, com pensamento e com sentimentos elevados ao mais alto dos céus. Justificativo, irmãos, das revelações espirituais em relação à pandemia e epidemia. Se nós formos buscar um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na segunda parte desse livro, item 19, a lei dos destinos, ditado pelo espírito de Leon Denis, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olha a informação que nos é passada. Em tempo de epidemia, pandemia, de contágio, ou seja, de transmissão da doença, as pessoas atingidas são principalmente aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas, em ação. Enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor, geralmente ficam imunes. Ora, se nós espíritas, católicos, presbiterianos, enfim, todos nós que temos fé em Deus, que acreditamos em Jesus, nosso irmão maior, por que nós somos então capazes de receber essa chance de ter uma virose, que a gente sabe que ela é realmente muito agressiva? Por que então que nós não ficamos imunes se nós temos uma fé tão intensa? Porque existem predisposições do ponto de vista do corpo físico para isso, mas também existe aquilo que nós chamamos de provações. E antes mesmo de nós reencarnarmos no plano espiritual, nós já fazemos as opções que queremos para enfrentar em cada processo reencarnatório. E se nós fazemos as opções de enfrentarmos as nossas provações, no momento em que nós temos uma predisposição em função das egrégoras que são criadas do ponto de vista negativo, nessa nossa predisposição nós acabamos adquirindo a doença. Pelo campo energético e astral, e depois instalado no campo do ponto de vista da nossa matéria. Isso está bem caracterizado como justificativa espiritual em relação à pandemia e epidemia, que a gente pode encontrar com muita propriedade nesse livro que eu falei para vocês. O Problema do Ser,
do destino e da dor pelo espírito de Leon Denis, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E olha, irmãos, que coisa interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse indivíduo chamado Mário Frigeri, da mesma forma que aquela nossa irmã, é um médium ostensivo e muito bem preparado para todas as lides espirituais. No ano de 2020, no mês de junho, naquele livro chamado Reformador, ele fez umas colocações importantes. Ele escreveu um artigo em que ele faz um breve relato nesse artigo a respeito do planeta Terra e principalmente fazendo uma história de correlação com a humanidade. E ele faz nesse breve relato algumas colocações que nos permitem entender o porquê que nós estamos passando por esse momento tão difícil da pandemia. E ele nos coloca isso aqui, ó. A explanação do referido artigo não tem o rigor de um trabalho científico. E realmente não tem. Se a gente for ler, a gente vai ver que não tem um embasamento científico como é a ciência do homem, como é a ciência da matéria. Mas as suas referências são citações de fontes gerais e não são específicas, porque elas se fundam na fé dele, no conhecimento doutrinário e principalmente no conhecimento espiritual. O melhor exemplo que a gente pode dar de correlação desse indivíduo, todo mundo conhece, ou todo mundo, pelo menos, teve a oportunidade de saber acerca de quem foi Francisco Cândido Xavier e quem é Divaldo Pereira Franco, né? Que tem um conhecimento doutrinário e tem um conhecimento espiritual por excelência. E, principalmente, o fundamento da fé que eles têm, que permitem manter essas orientações, essas informações para todos nós. Ora, irmãos, ali, nesse artigo do Reformador, em 2020, que eu recomendo que todos vocês leiam, ele faz uma colocação que ele intitula como a missão profética do coronavírus. São 14 itens em que ele explica a missão profética do coronavírus. Porém, esses 5 itens nos chamaram a atenção. Eles são muito extensos para que eu possa explicar para vocês. Mas eu peço licença para ler para vocês, porque vocês vão entender cada um de maneira adequada. Eu não tenho condições de gravar do ponto de vista de detalhamento cada item desse. Por isso que eu peço licença para que eu possa ler. O primeiro item. O homem tem um espírito imortal. E olha o que esse irmão recebe do ponto de vista espiritual para nos orientar. O homem que é mortal, e em cada encarnação nasce num corpo gerado pela união de um espermatozoide com um óvulo, tem um espírito imortal, que nasceu das mãos de Deus, no infinito, em um tempo em que foge à nossa limitada compreensão intelectual. O segundo item, a Terra é hospital e penitenciária. Como é que a espiritualidade, através desse nosso irmão, justifica isso? A Terra é um hospital e uma penitenciária ao mesmo tempo, por quê? Hospital, porque todos os seus habitantes estão espiritualmente doentes. Ou seja, está mais do que comprovado que nós estamos vivendo porque nós estamos passando por aquilo que a gente chama de transição planetária. E um dia todos nós esperamos que nessa transição planetária nós possamos ter um planeta livre desses desequilíbrios que a gente vê no nosso dia a dia. Ora, espiritualmente doentes e penitenciária porque todos estão impedidos de ascender a mundos mais felizes até a quitação dos seus débitos karmáticos perante a lei divina. Ou seja, enquanto nós não quitarmos os nossos débitos karmáticos, nós vamos reencarnar tantas quantas forem as vezes necessárias. Um item importante também é o coronavírus como missão reeducativa. O que é que o nosso irmão nos fala através do plano espiritual? Em fundamento nas profecias bíblicas,
o coronavírus, em sua versão de Covid-19, não surgiu na Terra sem a determinação de Deus. E não deixará a Terra sem a sua autorização. Ele tem uma importante missão reeducativa a cumprir e somente cessará essa atividade quando houver realizado integralmente a sua tarefa. O vírus é sem dúvida terrível, mas não mais terrível que o karma virulento da humanidade. Tudo isso encerra uma grande lição. Tudo aquilo que o homem semeia, isto mesmo terá de colher. Isso foi escrito e dito pelo apóstolo Paulo. Um outro item importante da missão profética do coronavírus, fé e caridade são a salvaguarda do homem. E o que é que diz o nosso irmão? A fé em Deus, no Cristo e no Espírito Santo. E vocês lembram que eu falei no início da nossa conversação que eu usei uma prece, que é a oração do Espírito Santo, para me ter forças, coragem, para enfrentar o problema que eu precisava estar enfrentando. Ora, e se eu sou um espírita, eu venho numa casa espírita, converso com vocês a esse respeito, no momento em que eu estou enfrentando a minha aprovação, mais do que nunca eu tenho que dar prova de que realmente eu preciso ter fé, coragem, força, paciência, resignação, resiliência para enfrentar todas as minhas provações. E felizmente eu fui agraciado por Deus e nós tivemos essa oportunidade de sentir e de vivenciar em conjunto, eu e a minha filha, essas provações. E aí ele nos diz o seguinte: a fé em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, e a prática permanente da caridade nos seus aspectos físico, moral e espiritual, são as salvaguardas dos verdadeiros operários do bem-estar neste mundo. O único antídoto para o pânico que está tomando conta da humanidade neste momento. Não bastasse a virose, temos agora ainda uma guerra Rússia e Ucrânia. E ele diz mais: e como Deus é justo e dá a cada um segundo as suas obras, a vivência desses princípios em qualquer tempo ou lugar é que dará segurança a cada um, situando-o dentro de um casulo magnético protetor que o isolará de qualquer ataque a que não faça jus. Por fim, Jesus é o farol que resplandece nas trevas. Jesus, nosso irmão maior, o médico do corpo e principalmente de nossas almas. O que diz então o nosso irmão acerca dessa frase que está aqui? É o farol que resplandece nas trevas. Diz o seguinte: que as palavras do Cristo sejam o nosso farol no momento grave em que estamos passando e vivendo. Primeiro, Jesus falando do Pai Celestial e revelando que nem todos no mundo cerrarão fileiras ao seu lado na hora da transição planetária. E diz mais: e agora, Jesus falando a cada um de nós e revelando que fé, amor e boas obras são o diferencial para a nossa segurança e salvação, principalmente no momento da pandemia em que estamos vivendo. Nós sabemos, irmãos, que assim como essa pandemia surgiu, ela vai eliminar. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque a providência divina, através da transição planetária, está permitindo a que todos nós paremos e possamos refletir em torno do que é realmente a vida para nós. Fisicamente, mentalmente e principalmente espiritualmente. E eu concluiria a minha apresentação na noite de hoje em relação a esse tema, dizendo para vocês o seguinte: a Terra está sofrendo uma crise de sofrimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se nas escalas do mundo. Por isso que nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações
e adentrando com todas as dificuldades, com todas essas barreiras, num planeta de regeneração. Sua dieta não é só o que você come, é o que você assiste, o que você lê, o que ouve, as pessoas com que você anda. Esteja atento às coisas que você coloca em seu corpo, emocionalmente, espiritualmente e principalmente fisicamente. Ou seja, são as nossas egrégoras, são os nossos pranas, principalmente as energias mentais, emocionais e espirituais que nós jogamos para o nosso universo, seja no global ou seja mesmo no nosso universo íntimo. E mais, não importa que obstáculo você enfrente na vida, para avançar, você precisa acreditar em um futuro melhor. Mesmo sendo um momento difícil que você está enfrentando, se concentre nas bênçãos. Elas sempre existem. Os desafios fazem parte da sua vida e te fortalecem. Encontre sua confiança acreditando que tudo tem o seu propósito. Por fim, quando Deus permitir a ciência debelar o vírus de hoje, só restará um pequeno rebanho que, em face de um novo céu e uma nova terra, dará início a uma nova e gloriosa fase da história da humanidade. Assim sendo, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção que me foi dispensada. A Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, pelas orientações que me foram dadas. E agradecer mais uma vez essa espiritualidade amiga e abnegada. Muito obrigado, irmão.